O Congresso aprovou ontem a medida provisória que altera regras para a concessão do auxílio alimentação e regulamenta a adoção do teletrabalho em empresas. Editada em março pelo governo federal, o texto segue agora para a sanção presidencial. E para entender o que pode mudar com a medida provisória, recebemos agora aqui no estúdio o advogado especialista em direito do trabalho, Dr. Júlio César Bahia. Bom dia, doutor. Prazer falar com você. Bom dia, o prazer é todo meu. Agora, pessoalmente aqui, né? Antes conhecemos só virtualmente. Verdade. Estou à disposição. Vamos começar com o Vale Alimentação. Quais são as mudanças que foram aprovadas ontem? João, as mudanças foram muito sensíveis, né? Como você bem disse, primeiro a gente tem que aguardar a sanção presidencial para ter a certeza de que não vai haver nenhum veto. A principal mudança é que o Vale Alimentação, ele agora, né, a partir então, desde a vigência, na verdade, da medida provisória e da sua conversão em lei, somente poderá ser utilizado para a alimentação. Aquelas outras destinações que muitas vezes ocorriam, academias, utilização para recarga de telefone celular, etc., isso não vai mais poder ser utilizado. Então, resumindo, Vale Alimentação, auxílio alimentação exclusivo para, como o próprio nome sugere, alimentação. Ô doutor, uma cervejinha no Vale não vai poder mais não? Não, não pode. Cerveja, bebida alcoólica não. A legislação é muito clara, até, Lucas, quanto a isso. Ela prevê a sua utilização para alimentação. Então fica até a interrogação. E bebidas não alcoólicas se enquadrariam nessa possibilidade? Né? Aí a lei não é muito clara. Não é tão clara, né? Isso. Exato. É uma questão, quando eu estava... Doutor, primeiro, bom dia, prazer falar com você. Uma questão que eu estava lendo na lei que me chamou a atenção foi o fato de que 6 meses depois do prazo de concessão não utilizado, o trabalhador poderá transformar isso em dinheiro. Ele poderá receber em dinheiro o valor não utilizado depois de 6 meses da data de concessão. É isso? Bom dia, Paulo. O prazer é todo meu. É basicamente isso mesmo. Essa foi até uma disputa, vamos dizer, nos bastidores da política ali, porque se pretendia utilizar, né, se pretendia inserir nessa medida provisória, na sua conversão, a possibilidade de ser pago em dinheiro esse vale, esse auxílio alimentação. E isso não ficou no texto final, mas foi inserida essa possibilidade de, ao fim desse período, ele poder sacar em dinheiro aquela quantia. Mas está vetada, não é possível o pagamento em dinheiro, tem que ser em vale, em auxílio. Em auxílio, quer dizer, reverte em auxílio, mas ele pode sacar aquele dinheiro que antes ficava perdido, né? Ontem, acompanhando as discussões do Senado, o senador Flávio Bolsonaro disse que vai sugerir ao presidente da República veto nessa questão da devolução em dinheiro e uma outra questão que agora me fugiu aqui, a idade, o alemão que vai chegando, mas me fugiu a outra questão. Eu sei que são 2 pontos que ele vai sugerir veto. Um deles é essa devolução em dinheiro. Exatamente, Paulo, porque isso é uma polêmica muito grande. Antes mesmo dessas alterações legislativas, o que nós tínhamos em discussão no campo jurídico, pela jurisprudência, era a possibilidade ou não do pagamento em dinheiro. Por quê? Porque o auxílio, tecnicamente, né, o vale alimentação, ele não é salário. Então, ele tem que ser pago de outra forma para não ser caracterizado como tal. E a partir do momento em que se permite, né, o pagamento em dinheiro, qual que é o grande receio? Olha, ao invés de conceder um aumento para aquele trabalhador, eu concedo um aumento do seu vale que não tem repercussões, né, trabalhistas. Então, não vai entrar na base de cálculo de férias, de 13º, além de ter questões tributárias diferenciadas. O doutor, teve uma resistência muito grande também nesse tema por parte do setor de bares, restaurantes, mercadista, né, supermercadista, porque é um setor que acaba não recebendo esse valor aí se ele for entregue em dinheiro pela população, pode usar para pagar contas, enfim, né? Exatamente, Lucas, e acho que essa vai ser a razão do eventual veto, né? O governo não quer que seja pago em dinheiro justamente para que a destinação seja exclusiva para alimentação. E como você bem disse, né, se for sacado em dinheiro, pode ser utilizado para outro fim. Essa questão dos 6 meses, eu tenho uma dúvida que é a seguinte, porque o vale, ele é depositado na conta ali do trabalhador, no cartão do trabalhador, mês a mês. Então, eu estou ali no trabalho, tenho 2 anos e tal, mas eu uso o vale esporadicamente. Esses 6 meses, se eu não utilizar ele de jeito nenhum, eu posso sacar? Ou não, o valor que foi debitado há 6 meses, se ele tiver lá ainda, você tem o saque. Como é que funciona isso? Excelente pergunta, Lucas. Entendo que vai carecer de uma regulamentação, mas o meu entendimento 6 meses do depósito, ele pode efetuar o saque. Então, a cada, né, crédito que foi depositado nos 6 meses anteriores, então ele vai poder sacar. Vamos imaginar que ele não utilize
né? Então, mês a mês, em tese, ele vai poder fazer esse saque. Mas nós vamos ter que aguardar regulamentações que com certeza virão por parte do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Vamos falar do home office também, né? Que a gente, durante a pandemia, aderiu, né, essa forma de trabalho e muitas empresas muita gente vai ficar de home office. Quais são as principais mudanças nessa regulamentação? Essa aprovação, desculpa. As alterações são profundas, embora na prática muitos de nós possamos não perceber. A principal mudança consiste na caracterização do que vem a ser o teletrabalho. A gente costuma, né, João, utilizar, como você bem disse, home office, trabalho remoto. A legislação trouxe teletrabalho como sinônimo de trabalho remoto. E, principal, precisa da utilização de meios de comunicação ou meios tecnológicos, para não se confundir, inclusive, com o chamado trabalho externo. Antes dessa mudança legislativa, o que nós tínhamos? Para caracterizar o teletrabalho, a prestação de serviço tinha que ser preponderante no ambiente da empresa. Então, se fosse algo distinto, não era teletrabalho. Então, o que nós temos hoje de trabalho híbrido não existiria, né, na concepção técnica e legal com a redação anterior, porque dizia trabalho preponderantemente fora das dependências da empresa. Então, 3 dias na empresa e 2 dias em casa não caracterizaria teletrabalho. A atual legislação, né, com essas modificações, altera essa conceituação. Então, o teletrabalho não tem mais essa preponderância, né, em casa. Pode ser, como estávamos conversando aqui até mesmo, né, Paulo? 4 dias na empresa e 1 dia, né, em casa. Ô, louco, aí é teletrabalho? Pela conceituação legal, pela nova lei, pode sim, ser teletrabalho. Doideira. Aí a gente vai para as interpretações. O porquê disso? Outra alteração muito significativa da medida provisória, a inclusão do inciso 3º no artigo 62 da CLT, que ele prevê aqueles trabalhadores que não estão sujeitos ao regime de controle de jornada. Então, a gente já sabe, né, o gerente, o diretor, aquele trabalho externo e suscetível de controle, e inseriram ali o teletrabalhador. Então, na concepção legal, eu entendo o porquê de algo que, na prática, para a gente soa como absurdo. Como uma pessoa, 1 dia na empresa, 4 dias na empresa e 1 dia em casa, pode ser um teletrabalhador. E como fica o controle de jornada? Como eu estava dizendo, em tese, né, ou pela legislação, o teletrabalhador contratado por tarefa ou produção não tem direito à hora extra. Aí vocês vão me perguntar, o que é um trabalhador contratado por tarefa? É algo que a gente só vê na doutrina, né? Conversando com magistrados, com empresários, né? Com clientes. Ninguém nunca contratou alguém por tarefa. Por quê? Porque não vale a pena. A contratação por tarefa é a seguinte: João, te contrato para fazer tal tarefa, você tem um dia inteiro. Se você realizá-la em 4 horas, você está livre. Empregador nenhum faz isso. Você contrata, via de regra, por tempo, né? Considerando uma jornada. Ah, Júlio, mas e o salário por produção? Também existe. Olha, você produz tantas bolas de futebol por dia, vou te pagar tantos para cada uma. Só que aí tem um detalhe importante. Não é teletrabalho. Por quê? Porque não tem nenhum meio informático ou de comunicação ali. Essa é a questão que eu queria abordar. Por exemplo, uma indústria de confecção, que tem as suas costureiras, finalizadoras, as arrematadoras lá no seu local. Resolve dar uma máquina para cada uma e fala, vai para sua casa, de lá você me entrega 30 peças por dia. Isso será considerado teletrabalho ou não? Não, não é considerado teletrabalho, porque não existe o emprego dos chamados meios telemáticos, né, como a legislação gosta de nomear esse tipo de trabalho. Smartphone, tablets e computadores. Exato, o bem informático. E aí, Paulo, quais são as consequências? E esse que é o grande ponto de reflexão que nós temos que ter. Essa trabalhadora, ela, de fato, não tem como, né, não há meios de um empregador controlar a jornada dela. Na máquina de costura, a não ser que seja uma máquina super moderna, que pare de funcionar em determinados momentos. Dentro das horas, né? Exatamente. Mas o teletrabalhador que está ali na frente de um computador, aí é diferente. Como, então, ainda que eu o contrate por produção, com essa exceção legal, eu posso dizer que ele não tem direito à hora extra se o empregador tem meios de controlar. E aí, o que eu quero trazer aqui para a gente refletir é o seguinte: a lei prevê isso, mas a lei prevê que o trabalhador externo, insuscetível de controle de jornada, também não tem direito à hora extra. Mas como é que fica o caminhoneiro? Como é que fica o promotor de vendas? Hoje nós temos smartphone. Né? Eu tenho dezenas de decisões judiciais, centenas ou milhares. Em qual sentido? Era possível o empregador controlar.
ele tinha meios. Tem o GPS do smartphone, tem os aplicativos de computador. Então, como é que fica isso hoje? Acaba trazendo uma insegurança jurídica muito grande. E eu recomendo para todos, inclusive meus clientes, se é possível o controle, exerça. É mais seguro e mais justo para todo mundo. Sim. Nós não estaríamos caminhando agora para discutir, por exemplo, novas formas de prestação de serviço no Brasil? Porque, por exemplo, a gente dificilmente fala aqui em hora trabalhada, a gente dificilmente fala em tarefa, em produção. A gente fala em horas brutas. Tantas horas, tantas horas de carga horária semanal ou mensal. Nós estamos caminhando para uma outra discussão, vai evoluir para essa discussão da nova forma de relação de tempo e de prestação de serviço? Sem dúvida nenhuma, Paulo, excelente pergunta. Muitas vezes a gente critica a CLT, muitas vezes com razão, que ela é desatualizada e por aí vai. Óbvio que a legislação sempre tem que acompanhar, né, os fatos sociais, mas esse é um ponto que a legislação já traz muita solução. Já existe a possibilidade de contratação por hora, por tarefa, por produção, mas há um desconhecimento público enorme, daí a razão, né, e a importância de estarmos aqui, inclusive, né, trazendo esse tipo de informação. Existem alternativas para o empregador nessa contratação. Mas o que é importante também ressaltar, Paulo? Não adianta simplesmente você fazer uma contratação por produção lá no contrato de trabalho, bonitinho, e na prática ter um controle de jornada. Que aí você desvirtua aquela forma de contratação. Mas o que é importante é isso. Temos sim que rediscutir as formas de contratação. Existe o trabalho, a contratação por regime de tempo parcial. Eu não preciso contratar uma pessoa por 44 horas semanais. Eu posso contratá-la por 20 horas, pagando proporcionalmente o salário mínimo. E as pessoas desconhecem isso. Né? Então, a legislação trabalhista impede. Óbvio que ela tem, né, dezenas de problemas, mas tem também soluções, que aí são de desconhecimento do público em geral. Ô, doutor, deixa eu te fazer duas perguntas envolvendo o teletrabalho. A primeira é relativa ao Vale Transporte. Agora sim, João, Vale Transporte. Garoto. Como é que fica a questão do Vale Transporte? Ele segue sendo uma obrigação da empresa perante o trabalhador, mesmo em regime de teletrabalho? Porque ele não precisa se deslocar até a sede mais com a frequência de antes. E aí eu digo porque tem um pulo do gato aí, porque a empresa pode fichar o cara como teletrabalho, o cara ficando um dia só em casa e talvez ele seja penalizado nesse sentido. Outra pergunta é com relação a recursos de casa. O cara está trabalhando de casa ali 5 dias por semana, ele vai gastar com luz, vai gastar com internet. A quem compete custear esses gastos? Isso prevê nessa medida provisória? Contém essa previsão, sim, mas assim, a base, Lucas, do direito do trabalho já nos responde isso. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o direito do trabalho, o contrato de trabalho, é o que a gente chama de contrato de realidade. É o que acontece no dia a dia. Então não adianta eu escrever num contrato algo e praticar de maneira diferente. O que vai prevalecer é justamente essa prática. Então, iniciando aqui pela questão do Vale Transporte. A obrigação legal é do empregador custear o traslado casa-trabalho, casa. Se ele está em casa, naqueles dias, o empregador não tem que disponibilizar o Vale Transporte. E é muito importante também até ressaltar, Lucas e todo mundo que está nos assistindo, que existem aquelas situações que o empregador, né, faz o aporte ali do valor, vamos dizer, no cartão do Vale Transporte, e por conta de home office, teletrabalho ou outros afastamentos, o trabalhador não utilizou todo o saldo. E aí, no mês seguinte ele pode ser compensado? Pode. Não há problema algum, porque a obrigação do empregador é apenas custear traslado casa, trabalho, casa. Os dias, então, de teletrabalho ou home office, em que ele não vai se deslocar, não há que se falar no pagamento de Vale Transporte. Então, num cenário hipotético, eu vejo o seguinte: o cara teve o cartão Vale Transporte dele cheio ali naquele mês. Mas nesse mês, está com o cartão no bolso ali, ele fez teletrabalho o mês inteiro, não usou o cartão dele. Está lá no sistema que ele não usou, no mês seguinte ele não é abastecido. Seria assim, né? Exatamente, exatamente. E sua outra indagação foi sobre... Sobre o custeio do home office. Aí eu estava dizendo aqui no início da minha resposta das premissas do direito do trabalho. Outra, né, premissa é que o empregador ele tem que dar as ferramentas de trabalho para o empregador, para o trabalhador, perdão. Então, se aquele trabalhador vai exercer suas atividades em casa, o empregador tem que dotá-lo de meios para que exerça isso. Mas muitas vezes eu já tenho meu laptop, eu já tenho a minha internet contratada. Como resolver isso? É muito simples, gente. Basta uma ajuda de custo.
Ah, mas em que valor, Júlio? Um valor que seja razoável para contemplar isso. Eu pago R$100 de internet, então vamos considerar aqui, por exemplo, que R$10, R$20 sejam para a utilização do meu trabalho. A energia eu vou consumir aqui, faça uma estimativa. Sim. E insere aquela rubrica no contra-cheque e as partes estão absolutamente seguras. Agora, se o empregador exige o teletrabalho, ainda que seja até por opção do empregado, isso tem que ser ajustado, e de preferência por escrito também. Né? Da mesma maneira, quando se utiliza veículo próprio para entregas da empresa, então eu tenho a motocicleta e vou utilizar para visitar clientes. É possível? Sim. Basta fazer um mero contrato de locação, com ali o pagamento da verba de locação e depreciação, eventualmente seguro, combustível, para aquelas tarefas. Mais uma vez, como estávamos falando, Paulo, é a questão do desconhecimento. E aí o que acontece? Não se cumpre a legislação, ajuiza-se uma ação trabalhista, cria-se um passivo trabalhista completamente desnecessário. Essas questões que eu acho fundamentais, porque o Brasil tem uma série de leis e o enredo das leis, né? Isso é que é mais complicado, porque o texto da lei, às vezes, ele está ali, evidente, mas tem um enredo. Aquilo que está por trás, as decisões, as complementaridades. Hoje existe uma busca por esse tipo de conhecimento, porque, por exemplo, você está falando aí de coisas que eu acredito que boa parte dos empregadores e dos empregados jamais pensaram. Eu vou para minha casa, utilizo o meu notebook, a luz, a energia, a internet e não faço nada de contrato adicional para isso me compensar. E está previsto em lei. Existe uma procura maior por essas informações? Sem dúvida, Paulo. O que a gente prega sempre, sobretudo na nossa advocacia, é o quê? O preventivo. É esse tipo de informação. Porque não interessa a ninguém o litígio. Ele é prejuízo para as duas partes e para o Estado. Para todo mundo. Não é interessante. O razoável, óbvio e justo é cumprir a legislação. E por isso que é importante a gente entender essas premissas do direito do trabalho. Por isso que eu, na resposta anterior, iniciei o quê? O empregador tem que fornecer as ferramentas de trabalho. É o que a gente chama de princípio da alteridade. Então, qualquer coisa que envolva, né, o trabalho e uma ferramenta de trabalho tem que ser disponibilizada pelo empregador. Posso usar a minha? Posso, mediante um pagamento para isso. E complementando até a resposta, essa verba, essa alocação, essa ajuda de custo tem natureza salarial? Ou seja, vai entrar na base de cálculo de FGTS, contribuição previdenciária? Não, porque não é uma remuneração pelo serviço prestado. Que muitas vezes há o receio de, se eu inserir isso aqui, eu não vou poder retirar depois, é uma conquista. Não é, não é. Eu decidi voltar com o trabalhador para o trabalho presencial. Eu tenho que permanecer com essa ajuda de custo? Claro que não. Ela é condicional. Condicional ao quê? A realização do serviço de maneira remota. O Givaldo Santos mandou, muita gente mandando pergunta aqui, eu vou pegar uma. O Givaldo perguntou o seguinte: a questão do home office, como é que fica a alimentação? A empresa tem que custear? Essa é uma outra interessantíssima pergunta. Vai depender. Vai depender do quê? Aí sim, como eu estava respondendo aqui ao Paulo, primeiro, de como se deu, né, o pagamento desse auxílio alimentação. Uhum. Foi espontâneo, por exemplo, pelo empregador? Era um benefício que ele dava? Se foi um benefício, ele independe de o trabalhador, em regra, estar no home office, teletrabalho, ou estar na empresa. Foi em virtude de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo, portanto, de uma negociação com o sindicato, e lá consta que é só nos dias efetivamente trabalhados no local. Aí não vai precisar pagar. Então, é o que nós, professores, falamos muito em sala de aula, que o aluno odeia. Depende. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá aí, gente, o Central 98 recebendo aí o advogado especialista em direito do trabalho, Dr. Júlio César Bahia. Doutor, muito obrigado. Sei que tem muitas dúvidas ali dos nossos ouvintes, mas o Lucas vai selecionar, te manda e a gente faz uma materinha para o nosso site. Obrigado por te receber aqui, né? É um prazer receber você aqui novamente, agora presencialmente, né? Eu que agradeço, estou sempre à disposição, e também quem quiser ir me procurar nas redes sociais com essas dúvidas, fica à disposição para responder um a um. Fala aí as redes, pode falar. O Instagram acho que é o mais simples, né? O @Bahia, o Bahia sem H.Júlio. E aí quem tiver essas dúvidas aí pode encaminhar lá que eu respondo, obviamente de maneira gratuita, com maior prazer. Boa, galera, já segue aí, moçada.